Vamos então falar. Eu até eu fiz um vídeo falando sobre isso e tal, que o Bruno Henrique, né? Foi iniciado pela Polícia Federal. Que coisa ridícula. Cara, Tá malhando pra você aí. ei! Por que pra mim? O que eu fiz? A gente não tinha combinado? Peraí. Aí é foda. Peraí. Aí é Não, aí foda. você passou. Aí Não, aí você passou. Aí é Pera, foda, vermelho. cara. Vermelho. Não, Red card, vermelho, red card. vermelho. Tem que ser o red card. Vermelho, agora. vai dar uma passeada aí, cara. Achei e- falta de respeito, E aí, assim, cara. eu acho que, pensando em Flamengo, antes de falar do Bruno Henrique, né, essa vitória contra o Juventude foi muito emblemática pra essa situação, né? Porque, que nem o caso do Paquetá, tá rolando aí há muito tempo e ele continua jogando. E o Bruno Henrique entrou nesse jogo, tá? Ele entrou nesse jogo, a torcida apoiou ele, coisa e tal. Então, até alguma coisa acontecer, porque o Bruno Henrique não é nem réu agora e tal, então isso vai demorar. Saiu recentemente que o STJD provavelmente não vai pedir a suspensão preventiva dele, nem nada. Dá pra ele encerrar a carreira ainda. Dá, exato. Do É, o jeito que Bruno a Henrique justiça não, é. nada, não vai dar. Não, o Paquetá não dá. Vai Mas dar o pra encerrar a carreira também, pô. Não, Vai encerrar. mas não cada idade. Ah, tá, entendeu? entendi. E o que saiu foi que a gente, cara, a gente tinha falado isso, porque acho que foi ano passado, saiu uma denúncia, né? Foi o, Sobre o mesmo jogo. STJD É né? sobre o mesmo, o STJD arquivou, é sobre o mesmo jogo que o Bruno Henrique tomou um cartão amarelo do isso. Santos, né? Que é estranho, tipo assim, a hora, porque o que acontece? Ele toma um drible e ele toma um cartão. O que parece é que o juiz veio, ele xingou o juiz e aí o juiz deu o cartão por causa disso. Não dá nem pra entender direito o que é aquela situação, porque ele toma o drible, o Soteldo vai, o cara para, é estranho. Peraí. Mas ele vai, reclama, depois xinga, não sei o quê. Só que, e aí todo mundo na época falou, pô, bizarro isso aqui. E os valores eram irrisórios pra o Bruno Henrique, né? E aí saiu agora a investigação um pouco mais completa, Detalhada, né? detalhada, que aparentemente a galera da polícia passou para os jornalistas e tal, É, porque teria fontes teria dos fontes, não sei o quê. jornalistas E na, tem na lá os prints polícia. lá. Então, assumindo que esses prints que saíram são reais, e é isso que todo mundo está assumindo, ok? É extremamente comprometedor, pô. É tipo assim, é o tipo de coisa, como é que se defende disso, certo? Se a perícia for apurada e tal, como que se defende disso? Sabe, tem muitas situações, o cara fala... ele Nem o Saulo resolve essa aí. Hã? Né? Nem Beregal Sol, pô. se for tudo aquilo ali, né? Ele tá... E aí, assim, eu vi o Fábio Luciano na ESPN, né? Jogador e tal, já jogou no Flamengo e tal. Cara, ele deu depoimento, assim, absurdo, falando, tipo assim, cara, como que vocês podem ser tão burro? Você, jogador que se envolve com essa porra, tá? Como é que vocês podem ser tão burro, caralho? O dinheiro que vocês ganham, olha o que vocês conquistaram, que ninguém chegou. O Bruno Henrique, porra, tem a carreira irretocável. Campeão da porra toda, ídolo do Flamengo. Continua aí sendo extremamente importante. Como é que pode ser tão burro, cara? Desculpa, Bruno, mas caralho. E aí o sentimento pro torcedor, meu, no caso, é de tristeza, pô. De duas coisas. É a falência do futebol, né? Essa merda de ter jogador envolvido com a aposta. E a tristeza pelo jogador que é ídolo é ídolo da gente se envolver numa merda dessa e acabar com a carreira dele, pô. E assim, ele sendo inocentado ou não, ele vai carregar isso pra sempre, pô. Sabe? Claro. Porque, né, a não ser que chegar, não, aqueles prints eram falsos, tá bom? Mas não parece ser o caso, né? Então, assim, é foda, é muito triste. É claro que, como a gente falou aqui, o Bruno Henrique vai continuar jogando normalmente. O Flamengo, inclusive, deu uma nota falando que não foi informado de nada, né? Até porque ainda tá uns passos atrás na justiça, não chegou ainda, né? Ele nem foi chamado pra dar depoimento ainda. Vai acontecer as coisas ainda. Mas é ridículo, pô. Posso ir um pouquinho mais longe? Por favor. Isso, por favor, depois eu falo disso. Eu preciso mesmo um pouquinho mais longe, né? Você falou da falência do futebol, cara. Pra mim isso daí é a falência do ser humano mesmo. em si. Claro. A gente vive, né, reclamando dos nossos políticos, falando que só tem ladrão lá, e que não sei o que lá, mas a gente deixa de ver o nosso lado aqui, né? Outras coisas que a gente faz quando ninguém tá olhando. Vou levar pra um outro lado que eu vi na reportagem esses dias, capotou um caminhão de cerveja, e sabe o que tinha lá? Um monte de gente roubando as cargas e levando embora. E são essas pessoas que reclamam de quem tá lá em Brasília, então é o reflexo do que a gente vê aí. Você falou de falência, né, do futebol, é um pouco também de falência do ser humano, porque é o seguinte, cara. Tem uma coisa que eu ouvi esses dias que faz todo sentido, né? Tem pobre que fica rico e continua pobre. Pobre de espírito, pobre de ganância. É claro que a gente tem que esperar tudo isso se confirmar, né? Ainda tá em investigação, não dá pra bater o martelo, ninguém pode falar nada. Só que é o seguinte, tem algumas coisas assim, né? É isso, tem gente que ganha muito dinheiro, mas continua pobre. Continua pobre, infelizmente, no seu pensamento, na forma de se viver e tal. Só que tem uma coisa que pode ser pro Bruno Henrique, dava aqui, obviamente ele não faz isso pra ele. Não é? Não, Então, o cara ganha geralmente quase 2 milhões por mês, então pô. eu ganho 2 milhões, mas o Matheus ganha 2 mil por mês. É meu melhor amigo. Ele vai chegar, e aí, mano?
Tem como você fazer um esquema ali? Ganha um amarelinho. Pô, pra você não é nada. Não, sério. Mas parece que foi isso, Pra pô. você não é nada. Isso que é bizarro. Pra você não é nada. Mas assim, pegaram pô, um se esquema você de ganha... apostas. se você toma um amarelinho, pô, você ganha 2 milhões. Eu vou ganhar uns 10 conto numa noite, 20 conto numa noite, 30. Pô, isso muda a minha vida. E muda mesmo, tá? Quem tá em volta do cara. Então, por muitas vezes, o cara acaba caindo e cedendo porque é um amigo pedindo, porque são pessoas próximas. E aí entra aquela parada, né? O atleta de futebol, cara, ele tem que se blindar, infelizmente, às vezes, de pessoas próximas, porque todo mundo só quer usufruir do cara, velho. Porque se o Bruno Henrique tem essa força, ele não vai medir esforço. E vamos combinar, por tudo que a gente já viu, o Bruno Henrique joga muito. Mas não é o cara mais inteligente do mundo, né? Não, cara, Pelo menos o que ele mas mostra. eu acho que é pior do que isso. É Porque foda. eu não acho, pelas mensagens, eu vou dizer aí a minha interpretação, tá? Porque, cara, jogador de futebol, ele é conhecido por sustentar a família inteira, tá? É uma isso. coisa comum. O cara segura a bronca Jogador de todo sustenta mundo. geral. É. Se o irmão do Bruno Henrique chegasse pra pô, me dá 3 conto lá, irmão, toma! Toma 20. Só que não parece que é só isso. Porque, primeiro que os valores eram muito baixos. Pra você fazer um troço desse, é pra ser assim, 100 milhões de reais que eu vou ganhar isso aqui tomando no futebol, mas embolsei 100 milhões, sabe? O que parece pelos áudios, e na verdade é que... Eu vi o print também. Então, os print. Sabe o que parece? Parece o cara quer sentir poder. Tipo, cara, caralho, eu vou influenciar um jogo de futebol, tá ligado? Fazendo isso aqui. Mas você fala, o Bruno Henrique Não, ou não, o não. irmão? O irmão, entendeu? E eu vou falar pros outros, olha só o que eu fiz aqui. Sabe qual é? Eu já escutei isso de jornalista, falando sobre fontes. Eu falo, cara, você tem a fonte lá dentro do clube. Por que o cara te fala as paradas? Porque os jornalistas não pagam nada pra essas fontes. E os jornalistas já me dizem, o cara quer chegar pros amigos e falar, olha só, a notícia que vazou foi eu que arrumei, não sei o quê. E Sabe? tem uns que é os caras que não estão satisfeitos com quem tá no time, que E arruma uma maneira de influenciar o O ser futebol. humano é uma merda, Pois né? é, cara. Porque, Por isso que cara... eu nem acho que seja falência do ser humano, John. Não, Eu John. Eu posso- acho que o ser humano é isso aí. Eu vou trazer uma outra reflexão. Falido? Aham. Posso Acho que a trazer gente uma é outra isso aí, reflexão? Eu falei Eu não isso. duvido. Eu falei isso no meu canal, que vai um pouco diferente. Assim, só pra gente pensar também. Eu acho que a gente não falhou como... Não sei se é uma falha como pessoa, pode ser também. Mas eu acho que a gente falha como sociedade, assim. Uhum. Eu acho que muitas das vezes, gente... E a gente tá vivendo num mundo agora, onde isso tá muito comum e a gente tá falando muito sobre isso. Mas a gente nunca falou sobre isso. É verdade. O futebol nunca falou sobre isso. O futebol brasileiro a gente nunca debateu falando se é certo, se é... Ninguém nunca ficava... A gente nunca teve essa conscientização. E eu tô falando isso, pô, você tá falando isso passando pano pro Henrique? Não, se tiver... Eu Tá acho que passando pano. se ele tiver... se tudo comprovado, ouvir, mano, tem que ser punido, porque eu acho que isso é uma prova pra mostrar. O meu ponto é diferente. É tipo, eu acho que a gente falha como sociedade na educação dos jogadores, na educação das pessoas, Claro. porque a gente tá indo no lugar mais... nos lugares mais escanteados da sociedade, e as pessoas, elas cresceram tanto com o futebol, com outras oportunidades, que a gente não consegue atingir, não só ela, mas como ao redor dela de outras maneiras. Como assim? Cara, quando um jogador desse faz isso, a impressão que eu tenho na cabeça do Bruno Henrique, a sua interpretação foi do poder. A minha, sabe o que foi? Foi de não saber dizer não por gratidão. O cara, talvez, quando ele estivesse passando fome, estivesse mal lá na várzea, o irmão ajudou, não sei quem ajudou. E aí, isso que a gente tá falando de emprestar dinheiro, talvez ele já emprestou uma vez, já emprestou outra vez. E o cara falou, cara, não precisa me dar dinheiro. Pode ser só, faz isso, sabe? Começa a virar isso como fonte de, não, eu vou te ajudar, mas assim, é disso aqui, eu não vou te dar dinheiro não, sabe? E o cara não consegue dizer não e acha que aquilo, pô, já fez uma vez, não foi pego, começou a fazer de novo. Essa é a impressão que eu tenho que acontece. E aí, onde eu quero chegar? Que é uma ignorância do ser humano, do ser humano desse sentido. Eu acho que muitas vezes os caras não levando pra questão moral. Cara, ele sabe que é errado, mas na cabeça dele é tipo, cara, eu não tô roubando, eu não tô matando, não tô fazendo nada de Não é errado. nada porque demais. é isso que é errado. Sim. Lugar onde eles estão, o lugar onde eles vieram. E essa falta de conscienciação não quer dizer que o que ele tá fazendo tá certo ou não. O meu ponto é, a gente precisa ir mais fundo nesse lugar, sabe por quê? Porque quando a gente começa a falar de Bet, de Tigrinho, é ali que eles chegam. E é ali que tá esse problema, principalmente da sociedade da consciência. Porque óbvio que é um livre-arbítrio você jogar ou não, não é sobre isso. É sobre você saber se você fazer isso pode te gerar um vício, pode te ferrar de algumas maneiras, ou aquilo ali é o meu sonho, aquilo vai resolver minha vida. Porque é isso que os caras pensam muitas das vezes. E óbvio, tem os caras também, que aí tirando o lado do Bruno Henrique, porque eu acho que tem um outro lado dessa história. Tem o lado do Bruno Henrique, que ele tá errado em fazer isso. E tem o lado dos caras
que sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles têm, Exatamente. muitos caras têm uma organização Aham. por fora. Então, assim, que a gente pegue o caso do Bruno Henrique e que se ele for punido, que ele seja punido junto com os caras pra mostrar pro futebol brasileiro que ninguém vai passar ileso em relação a isso. Isso é importante. E pra criar uma conscientização através de vários... talvez até dos clubes se unindo, porque a CBF eu nem vou falar porque a gente não espera nada, mas os clubes se unindo pra fazer uma orientação pra todo mundo, sabe? Porque isso tem. Na Inglaterra tem essa porra, né? Porque eles sabem o quanto isso é problemático. E o jogador de futebol ele é proibido de usar casa de aposta. Isso aqui no Brasil também. Total. E o Flamengo vai se fuder se o Bruno Henrique sair. Por Total. causa disso. O Flamengo- Atlético podia ter comprado o Bruno Henrique. O Flamengo pode rescindir o contrato com o Bruno Henrique caso ele seja suspenso. Pode, e aí a gente perde o retorno técnico que ele tá dando, porque hoje é um dos principais jogadores do Flamengo. Então também é de interesse do clube resolver essa pica. Só que o Bruno Henrique não tem como um jogador desse tamanho, com esse dinheiro que ele tem, com toda com toda a assessoria que ele tem, achar que não tá fazendo nada demais, irmão. Não, o Sabe? cara falou Mas que... tem um negócio também que é o seguinte. Cara, eu concordo com a parte final que o Matheus falou, que precisa ir a fundo. Reflexão, tá? Nem é o que eu sim. acho sobre. Tá bom, é uma boa reflexão. Eu só acho uma coisa, cara, que, assim, o Bruno Henrique, claro, como todo jogador de futebol, eles crescem em locais de pouco poder aquisitivo, crescem em favela, crescem em locais em periferia, o caramba, e a gente sabe que a criação e até os métodos de estudo, né, a maioria das vezes, infelizmente, deixa muito a desejar. Só que eu acho que é um longo percurso, desde que o atleta vira profissional até o momento que o Bruno Henrique está agora. Deu tempo o bastante para ele entender muito bem o que é crime e o que não é. Qual que é a parte que eu só não concordo dessa visão? É que quando você é um atleta de futebol desse tamanho, deste nível, você não só tem assessoria que vai te assessorar em vários momentos da sua carreira, como é muito simples você identificar o que é crime e o que não é. O Bruno Henrique é um cara que sabe muito bem aonde ele está situado, o que é certo e o que é errado. Eu acho muito difícil, mas muito difícil que ele tenha sido influenciado 100%, sem ao menos querer fazer uma parada dessa. Então, se confirmar, é claro, né? Não vamos dar uma aqui, vamos bater no cara. claro A gente que tá não. falando se confirmar. Não tem nada confirmado, inclusive tomara que não, porque é uma merda pro futebol isso acontecer, não é? Mas se confirmar, dificilmente ele não sabia o que tava fazendo, né, gente? Vamos lembrar que ali é um cara... Quantos anos tem o Bruno Henrique? Tá com 36. De carreira vários. deve ter muitos aí, passou Sim. por vários clubes, então não é um jogador que é influenciado por A, por B, por qualquer um que vai chegar. Também Agora, não tem acho, muito não. isso que o Matheus falou e que eu concordo. Tem que ir a fundo, sim, pessoas perto, e aí a gente já falou disso aqui agora. As pessoas que estão perto são aquelas que a gente pensa que vai nos ajudar, e às vezes é as que te fode pra caramba, cara. Por quê? Porque você não tá esperando. Por isso, porque tem o jogo sentimental, né? O cara, te ajudou num momento e te tal. dei sua mãe te quando dei- não sei o quê, e agora, sabe? tô te pedindo só um cartãozinho, pra você não é nada. Não é nada não, custa a carreira. É, E o Bruno pode Henrique custar a sabe carreira disso. dele, sim. Ele sabe disso, E então o pior, o atleta tem que ficar, se pô, você for como é ver que o faz? sprint, cara, porra, esses caras estão achando, essa galera que tá fazendo É. essas brincadeiras aqui no Brasil, que acha que as casas de aposta vão ficar deixando. Tá, Os vô. caras bloquearam a porra toda já, os caras nem O pegaram mal dinheiro. do esperto é achar que todo mundo é otário. Né? pô. Caralho, os caras estão investindo uma quantidade assim, pornográfica de dinheiro no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Você acha que eles não vão ficar de olho nessa porra? Assim que teve lá a porra das apostas, o conta dos caras foram Eu vou bloqueadas. pagar 150 milhões aqui pro, sei lá, pro Corinthians, pro São Paulo, pra qualquer um dos 20, todos são aposta. Menos o Bragantino, né? Então, Que são é 19. Red Bull. Acho que o Mirassol é Poti Não, também. acho que é, não. Pode virar aposta também? Cara, e não adianta... Mas enfim, os caras vão gastar 150 milhões num patrocínio e não vai ter 150 milhões pra se defender de gente Pior querendo que passar a isso, perna. agora do... que virou... Tu acha que você vai ganhar mais que o cassino, irmão? Todos esses caras estão dentro da lei no Brasil. É. Imagina o quanto que a lei está em cima Claro, também. claro. Também, cara, óbvio. também. E aí, pra quem se pergunta, né? Porque é claro que o primeiro pensamento é, mas Bruno Henrique, por causa de 1.000, 2.000, é que tá, não é pra ele. Não é pra É, isso. não é pra Ah, por causa de 10 mil, 20 mil, Foi não é 9 pra mil, foi 9 ele. mil. 9 mil, Não, pô, mas foi 9 mil. distribuído por várias pessoas, então não era nem pra um. Tipo, ninguém bolsou muita grana nisso aí. Tipo, Mas será que eles não ele- fizeram um pensamento inverso? Todo mundo bota dinheiro e acha que vai ser pego porque é muito, a gente vai botar pouco e vai ganhar, entendeu? E nesse negócio de bet aí, gente, não adianta, tá bom? Você pode gostar, como tem gente que gosta, você pode ser contra, como tem gente que é contra. Agora, você está inserido no futebol em que as casas de apostas patrocinam o teu time. Patrocina o campeonato. Paga o jogador antes que fosse você só gosta. jogador, os caras estão patrocinando Paga, festa de governo, paga caralho. tudo. Então, assim, se você abrir agora qualquer jogo de futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, tira um print, vai ter umas 5 bets no mínimo espalhadas lá pelos Sim. fundos, atrás dos gols. Isso é a realidade, cara. Então, assim, é por isso que pra mim é muito difícil que o Bruno Henrique... Ah, não, eu tô aqui alheio. Fui... Não, ó, Não, sabe assim, por quê, ô John? E Tá. aí a gente, obviamente,
na comprovação dos prints que foram divulgados pela imprensa, mas eu acredito, né, pelas fontes e por tanta muito gente forte, que... é. Por Esse todos caso é os diferente um veículos, pouco. todos os veículos que repercutiram isso são veículos que têm muito respaldo pra falar sobre isso e em alguns dos prints tem momentos que o Bruno Henrique vai falar com o irmão liga. dele e ele fala assim, sabe aquele bagulho que você falou comigo aquele dia? Aí o cara, quer? Aí ele liga. É. Não, ele sabe. Pô, né? se você não tá Ele querendo não fala descrever a foto, exatamente o que é e você não quer Não, deixar não o só rastro isso, não só isso. por escrito... Todas as informações O que você eles, tá fazendo, eles pô? pegaram do celular do irmão do Bruno porque Henrique. ele Porque a apagou dele tudo. ele apagou tudo. Então, ele sabia, pô. Claro que sabia, tá ligado? Se for Então, comprovado, né? vamos ver. Se for comprovado, obviamente. Mas, vamos lá. e eu sinto, é muito louco, que diferente das outras vezes, o acesso de jornalista, dessa vez ele não veio a público por pessoas, pode ter vindo pela polícia. Tá? Sim. Porque a polícia tentou da outra vez, deu errado. Foi. Entendeu? Exato.